Cara, o fato dela ganhar mais do que você ou dela trabalhar fora e você não te incomoda? Hoje eu quero meter a colher nesse ponto do teu relacionamento ou do teu futuro relacionamento. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. O vídeo de hoje foi sugestão de um de vocês aqui nos comentários, então se tem algum tema que você quer que eu fale por aqui, não deixa de deixar a sua sugestão aqui embaixo, tá certo? E eu já quero começar esse vídeo dizendo que essa realidade que a gente está abordando aqui no vídeo não é a realidade da maioria das mulheres, nem no Brasil, nem no mundo. A ONU diz pra gente que a diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo é de cerca de 16% a mais para os homens. E no Brasil, essa taxa ela aumenta para cerca de 25%. Varia aí a depender do cargo que a gente está falando. Olhando para esses dados, fica claro que tem uma questão de gênero aqui envolvida, né? Mas eu não quero entrar nisso propriamente dito. Eu quero falar aqui sobre o teu incômodo, do que é que ele pode estar falando. Bom, socialmente falando, ser homem é você ser provedor, é você ser reprodutor, autossuficiente, ser protetor. Essas palavras são palavras comuns da gente ouvir associadas ao que é ser homem, ao que é masculinidade. E pode perceber que elas estão associadas a dinheiro. Há um tempo atrás eu estava vendo uma pesquisa realizada pelo Instituto PDH do Papo de Homem que afirma que enquanto 80% dos homens entrevistados ali dizem que o homem não precisa ser necessariamente o provedor da casa, apenas 26% se sentem confortáveis quando a parceira que ganha mais paga a maior parte do aluguel. E, gente, acordos financeiros entre casal, entre a família ali, eles vão ser dos mais variados possíveis, porque a gente pensa que não, mas dinheiro é uma questão muito subjetiva, principalmente quando a gente fala aí de finanças domésticas. Então, o que funciona para uma família pode não funcionar para outra. Dividir igualmente pode funcionar muito bem para certas pessoas. Outras podem dividir essas despesas, né, e pagamentos de forma proporcional. Porém, esse dado aí de que somente 26% desses homens se sentem confortáveis em ter a parceira pagando essa maior parte, diz pra gente que esse incômodo, né, de alguns homens que a gente escuta de não serem o provedor principal da casa ou não estarem trabalhando ativamente, não é uma minoria. A realidade hoje, gente, mudou bastante, né? Hoje não necessariamente os homens têm que prover pela casa como há alguns anos atrás era necessariamente, não tinha essa opção, né? A mulher não tinha essa liberdade de conseguir trabalhar, de conseguir se qualificar estudando para ter um trabalho. E isso é algo que a gente sabe que mudou bastante. Mas esses outros dados mostram pra gente que as mulheres continuam não sendo tão reconhecidas financeiramente quanto os homens nos seus cargos. Assim como essa pesquisa do Instituto PDH mostra pra gente, há uma realidade em transformação, mas ainda há uma crença e ainda há uma ideia hegemônica muito arraigada de que é o homem que banca financeiramente, de que é o homem que realmente provém. E eu tenho certeza, gente, também isso não é para todos os homens. Tem aí uma parcela de homens que não tá nem pensando nisso, que entende aí essa questão da mulher tá ganhando mais ou da mulher tá trabalhando fora e ele tá dentro de casa. Mas também há uma parcela considerável pelo que a gente tá falando aqui, pensando junto aqui, que não vai se sentir confortável com isso. E aí tem dois pontos que eu acho importante aqui da gente salientar, da gente pensar. Primeiro, o trabalho doméstico, será que ele é visto, ele é considerado como realmente um trabalho? Eu não sei se você aí na sua casa, eu não sei se na sua casa você que é o responsável financeiro, né, para prover dessa maneira, e você também que é o responsável pela manutenção do teu lar. Mas, se você fizer isso, pelo menos por uma semana aí, por algum tempo, você vai ver que limpar, cozinhar, arrumar, deixar as coisas organizadas, dá um trabalho do cão. E que você vai ter que pensar nisso na hora que você estiver administrando o teu tempo, né? De tirar, de separar determinadas horas ali para conseguir dar conta dessa demanda da casa. E eu acredito que muitos homens não conseguem enxergar que esse trabalho aí do lar, ele é também um trabalho que deve ser contabilizado. Porque a tua esposa pode estar cuidando da casa enquanto você está trabalhando, né? Enquanto você tá buscando aí a fonte de renda de vocês, mas isso não diminui o trabalho que ela tá fazendo dentro do lar. Assim como o contrário, né? Como o comentário aí da sugestão de vocês também se prova verdadeiro. Não é porque é a mulher que tá trabalhando fora da casa
casa, e o homem que está cuidando do lar, que o trabalho dele precisa ser diminuído por conta disso. Continua sendo um trabalho. A mulher continua não tendo que abdicar ali de determinadas horas do trabalho dela, do descanso dela para cuidar da casa, porque o homem está fazendo isso por eles também. E essa eu acho uma mudança de paradigma importante para a gente entender na nossa sociedade, de repente ficar um pouco mais confortável com esse incômodo. O trabalho do cuidado com a casa, do cuidado com o lar, é um trabalho importante, significativo. E eu vou falar aqui pra você, eu não tinha essa ideia, eu não tinha essa visão até eu começar a trabalhar e minha agenda ficar consideravelmente cheia, não tava nem tão cheia quanto tá hoje em dia. Mas eu comecei a perceber, desde que eu sou adolescente, assim, que eu ajudo, né, dentro da casa, eu tenho as minhas funções ali, enfim, sempre arrumei e organizei o meu quarto. Mas quando eu era adolescente, quando eu tava na escola, eu ainda não tinha tantas obrigações e não via aquilo como algo tão difícil. Era algo que eu fazia ali rapidinho, dava conta. Quando eu comecei a trabalhar e a maior parte do tempo ficou ocupado pelo trabalho e eu tinha que cuidar de uma casa também inteira sozinha, eu comecei a ver como é que isso ficava apertado, como essa conta era difícil de fechar. E foi aí, nesse momento, quando eu tava mesmo com a mão na massa, que eu falei, putz, realmente, né, essa conta não fecha. Eu tenho que tirar horas ali do meu trabalho para cuidar da minha casa. A minha casa também é um trabalho nesse sentido. Me dedicar a essas tarefas domésticas não deixa de ter importância e o peso que um trabalho tem. Acontece que socialmente, culturalmente, cuidar do lar é uma tarefa da mulher. Por quê? Porque é uma tarefa feminina. Mas aqui nesse canal vocês já estão cansados de me ouvir falar que feminino não necessariamente está atrelado a ser mulher e masculino não necessariamente está atrelado a ser homem. E essas coisas não se misturam aí no meio do caminho. Essas coisas se misturam sim no meio do caminho. E não é porque você sabe cuidar do seu lar majestosamente bem que a tua masculinidade é diminuída por conta disso. E eu acho que é essa mensagem que eu quero passar aqui pra vocês, da gente pensar numa pluralidade de relações, mesmo sendo um relacionamento heterossexual, o homem pode sim cumprir funções ali que estão atreladas a uma característica dita como feminina, assim como a mulher pode cumprir funções ali que estejam atreladas a características masculinas. Isso não vai diminuir a homendade dele, nem a mulheridade dela. Isso significa apenas que eles têm características ali, aptidões diferentes. Por isso, gente, que é tão importante essa questão de a gente adquirir, da gente desenvolver mesmo o nosso autoconhecimento, pra gente saber aquilo que a gente é, aquilo que faz o nosso coração vibrar. Às vezes faz muito mais sentido para um homem que ele fique em casa e que ele cuide do lar dessa maneira. Às vezes faz muito mais sentido para aquela família que ele haja dessa forma. Mas é preciso que você conheça, que você reconheça essa característica em você e, mais importante de tudo, que você se sinta segura dentro dela para que essa dinâmica familiar funcione. Assim, gente, como existe também o contrário, homens que não querem exercer esse papel, que não se sentem confortáveis e dentro de uma relação que a mulher se sente e eles têm esse acordo aí. A questão que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é a pluralidade e não a exclusão de possibilidades, tá certo? Bom, eu espero ter contribuído com essa reflexão para a vida de vocês, para o relacionamento de vocês. Me diz aqui se você gostou, se você não gostou, clicando no botão de like ou de não like. E não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos que saem aqui às quartas às 18 horas. Um abraço e até semana que vem!